ministério terreno de Jesus foi avivado, porque Jesus foi cheio do Espírito Santo. Mas a questão é, se Jesus era Deus durante o seu ministério terreno, por que ele precisava ser cheio do Espírito Santo? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o tema O Ministério Avivado de Jesus. Portanto, seja bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da Escola Dominical. Meus amigos e irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Sejam bem-vindos para mais uma aula da nossa escola dominical. No vídeo de hoje estaremos falando da lição de número 4 da revista da CPAD, lição de adultos, onde estaremos aprendendo sobre o tema O Ministério Avivado de Jesus. Esta aula está interessantíssima, porque nós vamos falar sobre o ministério de Jesus debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, mostrando que Jesus é modelo para todos os seus discípulos para desenvolverem um ministério eficiente, ungido e cheio do Espírito Santo de Deus. Na aula de hoje, nós estaremos falando sobre 3 tópicos importantíssimos aqui. E no primeiro tópico, estaremos falando sobre Jesus e a pessoa do Espírito Santo. No segundo tópico, nós estaremos falando sobre o tema Jesus e a oração em seu ministério. E para encerrar o vídeo de hoje, estaremos falando no terceiro tópico sobre o tema Uma Vida na Unção do Espírito. Se prepare para se aprofundar neste tema do avivamento no ministério de Jesus e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de rapidamente aqui agradecer a todos vocês que estão aí nos acompanhando constantemente no YouTube. Eu gostaria também de pedir para você já ir deixando um like neste vídeo, porque fazendo isso você faz com que este vídeo chegue ao maior número de pessoas no YouTube. Gostaria também de pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, nos ajude nesse projeto, ative o sininho das notificações e vamos juntos aprender a palavra de Deus, que é alimento espiritual para a nossa alma sedenta de Deus. Amém? Peço também que você deixe o seu comentário aí embaixo sobre o assunto que nós estamos tratando no vídeo de hoje, ou se quiser trazer alguma sugestão, fique à vontade, porque estamos aqui para crescermos juntos em prol da propagação do reino de Deus, tá bom? E aí, está preparado para estudar esse tema tão importante? Então vem comigo estudar a palavra de Deus. Tópico de número 1, Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Neste primeiro tópico, estaremos falando sobre a relação que Jesus teve com a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, a partir de 2 perspectivas. Vamos ver a influência do Espírito Santo sobre a vida de Jesus, falando do nascimento, do batismo e da tentação de Jesus, e como o Espírito Santo esteve presente nestes momentos importantes da vida de Jesus. E também estaremos falando sobre a relação que Jesus teve com o Espírito Santo no seu ministério, observando como Jesus precisou da ajuda do Espírito Santo para ter um ministério eficaz, um ministério ungido, um ministério cheio do poder de Deus. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o Espírito Santo na vida de Jesus. Bom, quando falamos da vida de Jesus, nós estamos mencionando desde a sua concepção, o seu nascimento e os demais momentos da vida de Jesus, até chegar o momento em que se inicia o seu ministério após o batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão, feito por João o Batista. Todos nós sabemos que Jesus, embora sendo Deus, desde toda a eternidade, Jesus encarnou-se, ou seja, nós temos a doutrina nas Escrituras Sagradas da encarnação de Jesus Cristo, a saber que Jesus, o Deus eterno, encarnou-se e veio a este mundo como homem, mas a questão é,
como que o Deus Jesus Cristo encarnou-se vivendo a sua vida como homem. Aí as Escrituras nos mostram que a encarnação de Jesus se deu através do nascimento do menino Jesus de maneira miraculosa, quando Jesus é gerado no ventre de uma mulher chamada Maria, através da ação do Espírito Santo de Deus. É isso que nós lemos, por exemplo, nos Evangelhos, que quando o anjo anunciou a Maria que ela daria luz a um filho, isso se daria pelo poder, pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa na Santíssima Trindade. Assim nós temos o relato do evangelista Lucas no capítulo de número 1, versículo de número 35, que diz: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então nós temos aqui o anjo anunciando o nascimento de Jesus a Maria e explicando como se daria este nascimento, uma vez que nós já dissemos aqui que Maria era uma mulher virgem e não havia tido ainda relacionamento conjugal com alguém. Nós temos aqui em primeiro lugar a ação miraculosa de Deus por meio da ação do Espírito Santo na vida de Maria, para que o menino Jesus fosse gerado no ventre de Maria, para assim acontecer o milagre da encarnação. No segundo momento, nós temos aqui a ação do Espírito Santo também na vida de Jesus no seu batismo nas águas. Nós sabemos que Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão através do ministério de João Batista, mas o que se destaca aqui no relato bíblico é que quando Jesus ele é batizado por João e ele levanta das águas, acontece algo extraordinário, que é a descida do Espírito Santo sobre Jesus na forma corpórea, como de uma pomba, e ali o Pai fala dos altos céus, anunciando a chamada de Jesus, dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este texto, embora o foco aqui na lição seja outro em cima deste texto, mas é interessante olhar numa perspectiva apologética para defender aqui a doutrina da Trindade contra aqueles que dizem que a doutrina da Trindade é uma doutrina de origem pagã. Mas olha só que interessante, neste ato do batismo de Jesus no Rio Jordão por meio de João Batista, porque é interessante que ali no mesmo relato, simultaneamente, nós temos uma prova da doutrina da Trindade como sendo bíblica, porque no ato do batismo de Jesus no Rio Jordão, nós temos as três pessoas no mesmo relato. Nós temos a pessoa do Filho sendo batizado nas águas, nós temos a pessoa do Espírito descendo sobre a segunda pessoa, que é o Filho, em forma corpórea como de uma pomba, e nós temos a pessoa do Pai falando dos altos céus e todos ouvindo a voz dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo na mesma ação. Ou seja, aqui neste texto nós temos claramente a atuação das três pessoas da Trindade, mostrando que Deus é um só, mas que subsiste em três pessoas distintas, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o foco da lição aqui mesmo sobre esse texto é a descida do Espírito Santo sobre a vida de Jesus, que aos 30 anos de idade é batizado nas águas do Jordão para iniciar o seu ministério terreno. O Espírito Santo vem sobre o Filho para capacitá-lo para aquilo que viria logo em seguida, no início da trajetória do seu ministério terreno. Porque logo em seguida, a Bíblia diz que Jesus vai ser levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo no deserto. E aqui está o terceiro ponto, a ação
ação do Espírito Santo na vida de Jesus, na tentação de Jesus no deserto. É interessante notar aqui que a Escritura deixa claro que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, pela própria ação do Espírito Santo de Deus. Então é o Espírito Santo quem leva Jesus para o deserto, mostrando que o Espírito agora está liderando e conduzindo o ministério de Jesus para que ele tenha êxito neste ministério. E Jesus sai vitorioso deste evento da tentação no deserto, porque Jesus, ele vence através da palavra de Deus, mas também porque Jesus estava cheio do Espírito Santo para vencer ali esta tentação. A Bíblia diz que o diabo se retira da presença dele e os anjos o servem. E depois de tudo isso, nós chegamos à conclusão que em todo momento da vida de Jesus, o Espírito Santo sempre esteve presente para capacitar Jesus em todos os desafios que viriam adiante. Em segundo lugar, nós temos aqui o Espírito Santo no ministério de Jesus. Já falamos do Espírito na vida de Jesus. E agora, depois do batismo, Jesus inicia o seu ministério terreno. E agora nós temos aqui a ação também do Espírito Santo no ministério de Jesus. No relato de Lucas, capítulo 4, versículos 14, 15 e outros textos ali, nós temos a menção de que Jesus foi ungido pelo Espírito quando ele entra na sinagoga de Nazaré e é-lhe dada a oportunidade de fazer a leitura da palavra de Deus, e ele escolhe Isaías capítulo 61 para fazer uma aplicação deste texto do profeta sobre si próprio, dizendo que ele foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres, para dar vista aos cegos, para curar os quebrantados de coração. E é interessante notar que Jesus está mostrando que ele dependia, sim, da ação do Espírito Santo. Ele precisava da unção do Espírito sobre a sua vida para ele cumprir com a missão que lhe estava destinada. Nós precisamos entender que o Espírito Santo sempre atuou, tanto na vida quanto no ministério de Jesus, para capacitá-lo para aquilo que ele estava destinado a fazer. Eu gostaria de trazer um destaque aqui, trazer uma informação extra para você, na verdade uma observação sobre o capítulo de número 4 de Lucas, que traz algumas informações interessantes. Olha só, nesse relato de Lucas capítulo 4 sobre o ministério de Jesus, nós podemos observar, por exemplo, no capítulo 4, versículo de número 18, que Jesus foi ungido pelo Espírito. No capítulo 4, versículo de número 1, parte A, nós temos ali a informação de que Jesus foi cheio do Espírito. No capítulo 4, versículo 1, parte B, nós temos a informação de que o ministério de Jesus foi liderado pelo Espírito. E no capítulo 4, versículo de número 14, nós temos a informação de que Jesus foi empoderado pelo Espírito, revestido de poder pelo Espírito de Deus. Então, assim, nós chegamos à conclusão de que, se Jesus precisou ser cheio, ungido, liderado e empoderado pelo Espírito, quanto mais nós, precisamos também seguir os passos do nosso Mestre e buscarmos ser cheios, ser ungidos, ser empoderados e sermos liderados pelo Espírito no desafio que nos é imposto no nosso ministério no dia a dia. Amém? Então, fica aí o nosso aprendizado de que o Espírito Santo atuou na vida e no ministério de Jesus, e nós precisamos também buscar sermos cheios do Espírito Santo para que o Espírito Santo também atue na nossa vida e no nosso ministério. Tópico de número 2. Jesus e a oração em seu ministério. Neste segundo tópico, nós vamos aprender sobre o valor que a oração tinha no ministério de Jesus,
Assim como também vamos aprender que Jesus viveu uma vida intensa de oração. E se Jesus deu importância e valor para uma vida de oração, para que o seu ministério tivesse êxito, nós precisamos aprender que nós também dependemos e precisamos ter uma vida de oração diante de Deus. Precisamos reconhecer o valor da oração para que nós possamos ter também sucesso no nosso ministério. Sucesso não no sentido negativo da palavra, mas no sentido de cumprir com excelência aquilo para qual fomos chamados. Então, no primeiro momento, falaremos aqui do valor da oração. Nós sabemos que a oração é falar com Deus, é intimidade com Deus. Oração é comunicação com Deus. E Jesus, embora sendo Deus, mas também possuindo a natureza humana, foi um homem de oração. Jesus se entregava na oração para manter a sua comunhão com o Pai. E Jesus ensinou, uma certa feita, um modelo de oração aos discípulos, obviamente que não deve ser entendido como uma oração pronta, a oração do Pai Nosso. Ali nós temos um modelo de oração, porque os discípulos pediram para Jesus para que Jesus ensinasse eles a orarem. Nós notamos aqui que o ministério de oração de Jesus era tão intenso que ele foi reconhecido como alguém que tinha moral e capacidade de ensinar os seus discípulos a orarem, uma vez que ele dava exemplo de homem de oração. Então a oração do Pai Nosso, a informação que nós temos na lição aqui, é que a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso. Ou seja, a oração não é para projetar alguém, a oração não deve servir para se exibir diante dos outros, a oração não é para humilhar os outros ou para demonstrar conhecimento, muito menos para ensinar as Escrituras Sagradas para Deus, uma vez que Deus é o dono da palavra. A oração é um ato de fé e reconhecimento de que nós somos totalmente dependentes de Deus e que precisamos manter a comunhão, o contato com Deus todos os dias e em todos os momentos da nossa vida. O ministério, a vida de oração de Jesus deve servir de exemplo para nós, que também queremos ter um ministério eficaz, um ministério poderoso diante de Deus e dos homens, assim como Jesus teve. Enfim, a oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Aqui eu gostaria até de dar uma dica de literatura, que é o livro de Edward Bondes, O Poder através da Oração, um livro extraordinário sobre a oração. É um livro de poucas páginas, mas que você vai aprender muito sobre a oração neste livro. Um dos melhores livros que eu já li, que eu conheço sobre oração. No segundo ponto, nós temos aqui uma vida de oração. Nós sabemos que Jesus teve uma vida ativa na oração. Por exemplo, os evangelhos relatam, Lucas principalmente dá mais detalhes, de que quando Jesus foi chamar os seus discípulos, antes disso, ele passou uma noite inteira em oração, para que depois ele pudesse ali escolher os seus 12 discípulos, que futuramente seriam chamados de apóstolos. Sobre a vida de oração de Jesus, nós podemos destacar os outros vários momentos de oração, dentre eles, por exemplo, a oração de Jesus no jardim do Getsêmani, e vários momentos que Jesus se retirava para ficar a sós com Deus e orar. Enfim, se você ler os evangelhos, você vai notar que Jesus teve uma vida ativa, uma vida constante de oração com Deus. João capítulo 17, nós temos ali uma oração extraordinária que relata a oração sacerdotal de Jesus, quando Jesus ora pela sua comunhão com o Pai, mas também ele faz oração pelos seus discípulos. Então nós temos aqui muitos relatos nos evangelhos de que Jesus tinha uma vida constante e ativa de oração com Deus. Mas é interessante destacar que Jesus possuía a sua natureza divina. Quando Jesus encarnou como homem, ele não abriu mão de ser Deus. Isso é impossível. Ser Deus, depois deixar de ser Deus e depois retornar a ser Deus de novo, né? Jesus continuou sendo Deus.
Jesus tinha a natureza divina, né? Como Deus, ele tinha domínio sobre a natureza, como Deus, ele conhecia o pensamento dos homens, ou seja, ele era onisciente, ele era onipotente, ele era até mesmo onipresente, mas na sua natureza humana, Jesus precisava manter comunhão com Deus e dependia ainda do Pai. Então é isso que é importante a gente entender, que Jesus orava não é para simplesmente dar exemplo para os seus discípulos de oração. Jesus orava porque ele precisava manter a comunhão com o Pai. Jesus orava porque ele tinha sim na sua natureza humana as suas limitações como homem, porque Jesus encarnou, ele veio como homem. Então nós precisamos manter este equilíbrio de entender que Jesus possuía duas naturezas ao mesmo tempo, a natureza humana e a natureza divina. Na sua natureza divina, Jesus era Deus, mas na sua natureza humana, Jesus era um homem como qualquer um de nós, né, debaixo das condições, das limitações humanas, diferenciando tão somente no sentido de que Jesus, como homem, não pecou. O único homem que viveu sobre esta terra que não teve pecado nenhum. Amém? Então que fique aí o exemplo para nós de que o ministério de qualquer homem de Deus deve estar pautada numa vida de oração, de comunhão e de intimidade com Deus. Tópico de número 3. Uma vida na unção do Espírito. Neste terceiro tópico, nós buscaremos trazer aqui uma aplicação daquilo que nós já aprendemos no tópico 1 e no tópico 2 sobre o ministério de Jesus debaixo da unção do Espírito Santo e tendo uma vida de oração diante de Deus e fazer uma aplicação na vida dos obreiros da atualidade, ou seja, falaremos da unção do Espírito na vida do obreiro e depois generalizando, falando da unção do Espírito na vida dos crentes em geral. Todos nós precisamos viver uma vida cheio do Espírito Santo de Deus. Então eu quero introduzir este terceiro tópico lendo a introdução do tópico 3 na lição, que diz assim: com unção, nos referimos a uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo, a semelhança da atuação do Espírito no ministério de Jesus. Então precisa ficar bem entendido aqui que unção significa capacitação para servir a Deus, para executar a missão que nos é dada por Deus no nosso dia a dia, tá? Então, todos nós sabemos que nós temos N desafios aí diante de nós para pregarmos o Evangelho, para pastorearmos igreja, para sermos conselheiros, para exercer, né, uma vida cristã digna, de bom testemunho, enfim, né, nós precisamos de unção, de capacitação da parte de Deus para enfrentarmos todos os desafios que estão diante de nós. Então, no primeiro ponto, nós temos aqui a unção do Espírito na vida do obreiro. Todo obreiro do Senhor precisa buscar capacitação de Deus, né, para que ele possa executar com excelência o chamado que lhe foi dado. Ou seja, ele tem chamado, mas ele precisa buscar a unção de Deus para que ele possa executar este chamado de Deus com excelência e debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Aliás, esta é a função do batismo no Espírito Santo na vida do crente. Mais uma vez eu quero destacar aqui que o batismo com o Espírito Santo não é para elitizar crente, né? Não é para separar um grupo de crentes como elite na igreja, dizendo que esses têm dons espirituais ou falam em línguas e estes não, são crentes de segunda categoria. Não, de maneira nenhuma, né? O batismo com o Espírito Santo tem função missiológica, como ensinamos no vídeo anterior, ou seja, tem a função de capacitar aqueles que foram chamados para que
que eles desenvolvam, né, para que eles desempenham o seu chamado debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Assim sendo, nós podemos dizer aqui que o obreiro do Senhor, ele não deve negligenciar a oração, o jejum e o estudo devocional da palavra de Deus, porque estas coisas são exercícios espirituais, né, para viver uma vida piedosa e cheio do Espírito Santo de Deus. Quer ser cheio do Espírito Santo? Viva uma vida intensa de oração, viva uma vida constante de consagração a Deus e viva uma vida constante de intimidade com a poderosa palavra de Deus. Sendo assim, eu tenho certeza que qualquer crente na face dessa terra vai viver uma vida sempre avivada diante do Senhor e desejando, querendo sempre ser cheio do Espírito Santo de Deus. E em segundo lugar, nós temos aqui a unção na vida do crente, não só do obreiro. Não é só o obreiro que tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, não é só o obreiro que tem que buscar os dons espirituais, não é só o obreiro que tem que orar, que tem que viver uma vida de intimidade com a palavra de Deus, que tem que dar bom testemunho. Não. Todos os crentes, até porque se nós lermos o livro de Atos dos Apóstolos, que traz o relato sobre a igreja primitiva, nós vamos perceber que todos ali eram cheios do Espírito Santo e todos eles faziam a obra de Deus, independentemente de estarem diante de uma posição eclesiástica na igreja ou não. Então todos aqueles que são discípulos do Senhor fazem parte daquilo que eu chamo, ou que os teólogos chamam, né, de comunidade carismática, a comunidade profética dos últimos dias, que receberia o derramamento do Espírito Santo para fazer a obra de Deus, tá bom? Então, Deus chamou cada crente a comunicar o Evangelho em todos os lugares em que os seus pés tocarem. Nós lemos em Mateus capítulo 28, versículo 19, sobre a grande comissão. Portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ide, a chamada para a grande comissão, não se detém exclusivamente a obreiros. Não, isso é função de toda a igreja, toda a comunidade cristã tem essa obrigação de anunciar o Evangelho. E como anunciar? Debaixo do poder de Deus. O batismo com o Espírito Santo é isso, é empoderamento divino, é empoderamento de Deus para que você execute este chamado com ousadia, com intrepidez de palavra, com coragem, superando os desafios e vencendo tudo aquilo que está diante de nós, né? Mas para isso a nossa vida deve estar debaixo do Espírito ou da unção do Espírito de Deus. Então, mais uma vez aqui nós temos uma lição extraordinária falando sobre o ministério avivado de Jesus e mostrando que se o próprio Filho de Deus precisou ser cheio do Espírito, precisou viver uma vida de oração para ter um ministério eficaz, um ministério de êxito, quanto mais nós também precisamos viver esta vida debaixo da unção do Espírito Santo de Deus para vivermos o Evangelho na sua integralidade. E mais uma vez eu quero terminar este vídeo dizendo: busque a Deus, busque a unção de Deus, busque o batismo com o Espírito Santo, busque os dons espirituais para que você seja cheio do Espírito e cumpra aí com a chamada que o Senhor colocou sobre a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Se ainda não se inscreveu, mais uma vez eu peço que você inscreva-se no canal. Se você gostou desta aula, deixe o seu like aí, comente, compartilhe com alguém e eu espero você na próxima aula ou no próximo vídeo. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.